Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 4, que tem como objeto de conhecimento resolução e elaboração de problemas matemáticos envolvendo equações lineares e sistemas lineares para determinação, por exemplo, do ponto de intersecção entre duas retas, posição relativa entre duas circunferências, detalhamento, sistemas lineares. Então, pegue todo o seu material, anote tudo na nossa aula e, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E essa é a nossa aula de sistemas lineares. Então aqui a gente vai ver o que é sistema linear, né? Como é que funciona um sistema linear, qual a classificação dele, o que é escalonamento, como é que a gente associa sistemas lineares a matrizes. Então fique atento, não perca nada da nossa aula. Vamos lá. Sistemas lineares, M por N. De maneira geral, denominamos sistema linear, M por N, de M equações com N incógnitas. Então, vamos lá. M vai ser a minha quantidade de equações e N será exatamente a minha quantidade de incógnitas, tudo bem? Há todo conjunto de M equações lineares que pode ser representado como... Então, acompanhe aí como é que a gente vai representar os nossos sistemas. Então, observe aí que o sistema sempre vai estar aí, ó, entre as chaves. Tudo bem? Então, aí, ó, A11, x1 mais 12, x2 mais, né? Aí a gente bota uma reticência para representar que tem mais elementos aí no meio, ok? Mas, professor, o que significa esse A11? O que significa esse x1? Né? O que significa aquele B1 lá no final? Vamos lá. Todo sistema a gente vai poder organizar ele da seguinte maneira. Olha aí, nesse caso, então, ó, quem é que são aí os x1, x2 até o xn? É exatamente as nossas incógnitas. Professor, sempre vai ser x? Não, a gente pode botar um x, por exemplo, o x1 pode ser o x. O x2 a gente pode representar, por exemplo, por y. x3 a gente pode representar por z e assim por diante, ok? Aqui é só uma representação. As incógnitas vão ser exatamente as nossas letras dentro do nosso sistema, ok? Aí, ó, A1, A12, ali até A1N, ok? Vão ser quem? Vão ser exatamente os nossos coeficientes, tá? Então, é exatamente aquele númerozinho que aparece na frente da nossa letra. Então, se na nossa equação a gente tem, por exemplo, 2x, o 2 é exatamente esse A11 e o x é exatamente a nossa incógnita, entendeu? Próximo. Ó, B1, B2 e aqueles que estão lá no finalzinho, quem que são? São os nossos termos independentes. Lembram quando a gente tinha a nossa equação? 2x mais y igual a 10? Esse 10 é exatamente o nosso termo independente, é aquele que aparece lá no finalzinho da nossa equação. Tudo certo? Você pode se perguntar, professor, mas eu já estudei sistemas lineares. Ok, só que você já estudou aquele sistema 2 por 2. Ok? Onde a gente estuda ali o método da adição, o método da substituição, só que agora a gente vai ver algo mais amplo. Agora a gente vai tratar de 3 equações, 3 incógnitas. É um pouquinho mais complicado, mas não se preocupe não que você vai conseguir aprender. Simbora!
Sistemas equivalentes. O que são, né? O que são sistemas equivalentes? Sistemas equivalentes, como o próprio nome diz, o que é equivalente? Equivalente são os que possuem, né, o mesmo valor, né? Então, quando é que dois sistemas são equivalentes? Então, dois sistemas são equivalentes, ou seja, sistemas lineares, né, que é o nosso assunto, vão ser equivalentes quando eles possuírem o mesmo conjunto solução, tá? Então, aqui nós temos nossos dois exemplos, ó, nosso primeiro sistema, nosso segundo sistema. Tá? Para você conseguir entender o que eu estava explicando agora há pouco, ó, quem que vai ser ali o meu A11? É exatamente os números que ficam na frente das letras, ok? Então, ó, aqui seria o meu A11, aqui seria o meu A12, ok? Então, nossos coeficientes é exatamente o que fica à frente da letra. As minhas letras, olha, são as minhas incógnitas. E o meu 6 aqui é como se fosse o meu B1, tá bom? Só para você entender o que estava escrito, né, agora há pouco, certo? Agora, aqui nossos sistemas, né, equivalentes. Por que esses dois sistemas são equivalentes? Porque se eu substituir aqui, ó, no lugar do meu x, 1, no lugar do meu y, o meu 2, e no lugar do meu z, o 3, tá? Tanto um sistema, tanto este aqui, como este aqui, certo? Será verdadeiro. Ou seja, o conjunto solução, tanto desse sistema como desse, é exatamente o mesmo. Se eu substituir no lugar aqui do meu x, 1, no lugar do meu y, 2, e no lugar do meu z, 3, ó. 1 mais 2 mais 3 realmente é 6. Aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, 1 aqui é vezes, né? Vai dar menos 4. 1 menos 4 dá menos 3. Com mais 3 realmente dá 0. Então, observe que, né, a solução tanto de um como o outro é exatamente a mesma, apesar de serem números diferentes. Então, significa que esses dois sistemas são sistemas equivalentes. Tudo bem? E para ajudar a gente a resolver sistemas, né, bem maiores, a gente vai aprender agora a fazer, né, a associação com matrizes. Tá? Então, vamos organizar aqui os nossos sistemas lineares em forma de matrizes. Como assim? A gente vai separar o nosso sistema, ok? E organizar ele em matrizes. Então, aqui a gente tem, ó, os coeficientes, temos as nossas incógnitas e temos o nosso termo independente, ó. Tá? Então, o que significa isso? A gente vai separar, ó. Então, aqui a gente tem, ó, a nossa matriz, ok? Apenas com os números, tá bom? Professor, cadê as letras? Aqui tinha o x1, né? Aqui tinha o x2, ok? Então, aqui, quando a gente vai passar para a matriz, a gente só vai utilizar, por enquanto, os números, tá? Somente os nossos coeficientes e o nosso termo independente, que também são números. A gente não vai estar usando a letra, tá bom? E como é que a gente funciona? Como é que funciona aqui, ó? A gente tem a matriz dos nossos coeficientes, certo? Todos os azinhos que representam cada elemento da minha matriz. Além disso, a gente tem, ó, a nossa matriz, que é composta pelas incógnitas, ok? x1, x2, xn, no caso até xn, e a nossa matriz, que é composta pelos meus termos independentes. Professor, por que está separado assim? Porque se eu quiser voltar lá para aquele meu sistema no início, basta eu efetuar a minha multiplicação. Se eu multiplicar a minha matriz dos coeficientes com a minha matriz das incógnitas, certo? Eu volto lá para aquele meu sistema, ok? E eu tenho aqui, né, igual a minha matriz composta pelos meus termos independentes. Tá? Então, lembram lá que as minhas equações eram A1, né, A11, A11 vezes AX1, melhor, A11, né, vezes X1,
E aí lá no final tinha igual a B1, dependendo da minha quantidade de incógnitas. Tudo bem? Seguindo em frente, o que a gente fez aqui? A gente só multiplicou a minha matriz do coeficiente, que é a minha matriz A, por isso que todos os elementos lá é representado pelo A minúsculo. Se a gente multiplicar ela pela minha matriz das incógnitas, né? E tendo como igualdade ali a minha matriz composta pelos meus termos independentes. Ok? Então, quando o sistema linear tem o número de equações igual ao número de incógnitas, a matriz dos coeficientes do sistema é uma matriz quadrada. Ou seja, meu número de equações, tá? Se ela for igual ao meu número de incógnitas. Como assim? Meu número de linhas ali na minha equação, tá? No meu sistema. Se eu tenho um sistema com 3 equações, ok? Se for igual, se eu tenho 3 equações e eu também tenho 3 incógnitas, significa que eu tenho uma matriz quadrada, tá bom? Nada assim tão extraordinário. Agora, quero aqui chamar vocês a atenção, ok? Para uma coisa chamada escalonamento. Tá? O que são sistemas lineares escalonados? E para que serve o escalonamento? Ok? O escalonamento ele é exatamente um processo para que ajude a gente a resolver esses sistemas que são maiores, sistemas que possuem ali, né, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Tá bom? Então, o que é escalonar um sistema linear? É quando a gente consegue fazer isso aqui, ó. Tá? Deixar ali a minha... Eu tenho aqui a minha diagonal principal. Deixa eu marcar aqui de azul para deixar separado. Ok? E eu consigo deixar nos meus dois últimos termos, melhor, na minha última equação, somente 2 termos. Professor, por que isso? Se eu conseguir escalonar e fazer com que todos esses outros termos aqui, olha, sejam 0, eu consigo fazer isso aqui, ó, com o meu sistema. Deixar apenas, né, uma letra na minha última equação. E para que eu preciso fazer isso? Se eu conseguir fazer isso, que é o meu escalonamento, eu vou resolver primeiro esta equação e eu acho o valor de W, porque eu só tenho uma letra. Se eu acho o valor de W, eu vou substituir nesta equação aqui. Substituindo o valor de W nessa daqui, eu já acho o valor de Z, porque aí eu só terei uma letra. Se agora eu achei o valor de Z, eu já tinha achado de W, eu substituo agora na próxima o valor tanto de Z como de W. E aí eu consigo achar o valor de Y, porque aqui na minha segunda equação já só vou ter uma letra, que é o Y. Assim que eu conseguir achar o valor de Z, de W e de Y, eu substituo na minha primeira equação todos os valores, e aí eu vou achar o valor da minha última letra que falta, que é o X. Tudo bem? E aí assim eu consigo achar o valor numérico de cada uma das minhas letras. Entendido como é que funciona e para que serve o escalonamento? Certo? Serve exatamente para ajudar a gente a resolver esses sistemas que possuem, né, acima de 3 incógnitas, tá bom? Então, até 2 incógnitas, a gente vai ter aquele sistema linear 2x2, onde a gente utiliza ali um método da adição ou o método da substituição. Acima de 3, a gente já precisa fazer aquela associação com as matrizes e aprender ali a fazer o escalonamento. Tudo bem? Então, continuando aqui, além disso, se houver linhas com todos os elementos iguais a 0, elas devem estar abaixo de todas as outras. Podemos também dizer que um sistema está escalonado quando os elementos A e J, lembrando que o I é a linha, J coluna, com I maior do que J, certo? Da matriz dos coeficientes desses sistemas, são nulos, ok? Como assim, professor? São nulos, exatamente isso aqui, ó. Quando eu consigo deixar todos esses elementos aqui, certo? Que estão abaixo da minha ali diagonal, considerada aqui como principal, 0.
Observe outros exemplos de sistema linear escalonado e a matriz completa correspondente. Então aqui, quais são os sistemas, por que eles estão escalonados? Observe, ó, traçando aqui do primeiro, ó, é 0. Ó, todos esses daqui estão sendo 0, sempre fazendo esse triângulozinho. Se dentro do triângulo constituído ali, partindo do primeiro elemento, for 0, significa que o sistema está escalonado. Tudo bem? Mas, professor, essa última linha toda ficou 0 aqui, ó. E nesse outro sistema, ó, 2 linhas ficaram 0. Ainda assim está escalonado? Sim. Ok? Porque o que vai me dizer quando o sistema está escalonado? É exatamente quando eu faço esse triângulozinho e todos os elementos dentro desse triângulo é 0. Ok? E o que significa esses outros zeros aqui? Significa que nós vamos ter, né, algumas incógnitas iguais a 0. E a gente precisa completar o nosso sistema. Como assim? Ó, observe que aqui no nosso segundo exemplo, nós temos A, B e C. Nós temos 3 incógnitas, certo? O que significa que nós temos 3 equações, tá? Nós temos aqui a nossa primeira equação, que é possivelmente a que a gente vai encontrar o valor de A. A nossa segunda equação, que é a que possivelmente nós vamos encontrar o valor de B. E nós temos uma terceira equação, que é a que a gente vai encontrar o valor de C. Porém, essa terceira equação, ó, observe que aqui não tem nada. O que significa? Que é 0A, né, mais 0B, mais 0C, e é igual a 0. Por isso que todos os meus elementos aqui são 0. Ok? A mesma coisa vale aqui para o nosso exemplo 3. Ó. Temos 4 incógnitas. Significa que nós vamos ter 4 equações. Mas não tem 2 equações aqui. Ó. Só temos 2. O que significa? Que as minhas 2 equações de baixo, todas elas possuem, né, coeficiente igual a 0. Tudo bem? Seguindo em frente, vamos aqui agora ver a classificação dos sistemas lineares. Como é que a gente pode classificar? Lembrando que a gente vai classificar a partir de sistemas lineares escalonados. Então, eu tenho, né, 3 possibilidades de classificação dos meus sistemas. Ok? Observe aqui, ó, os exemplos 2 e 3, exatamente o que eu mostrei para vocês. Quais são os exemplos 2 e 3? Ó? Este aqui, onde a gente tem uma linha igual a 0, né? Toda igual a 0. E o meu exemplo 3, que temos 2 linhas iguais a 0. Certo? É exatamente, né, na matriz completa, ou seja, a gente tem que completar a matriz dependendo da nossa quantidade de incógnitas. Ok? E aí, considerando a última linha, observe, sempre a última linha de cada sistema, tá? Então, dada por AMN vezes XN igual a BM. Você pode pensar agora, né, professor, agora lascou tudo. O que significa o AMN, o que significa o XN e o que significa esse BM. Eu vou voltar exatamente aqui na matriz, no sistema que eu estava mostrando para vocês. Observe esse terceiro exemplo. Você está vendo que tem um número, uma letra e é igual a um número. Esse primeiro número aqui, ó, é exatamente ali o meu AMN. Certo? O que significa? É a minha última equação. É a mesma coisa do que essa daqui, ó. Tá? Quem é meu W? Meu W é exatamente o meu XN. É a minha última incógnita. E quem é esse meu menos 1? É exatamente o meu BM. Tá bom? Então, aqui o que a gente está vendo é exatamente a mesma coisa. O número que está à frente da letra, a letra e é igual a um número. Se eu tiver, ó, 2x igual a 1, ok? Meu 2 é meu AMN, meu x é meu XN e meu 1 é meu BM. E é exatamente a partir daqui que a gente vai conseguir fazer a classificação dos meus sistemas, ok? Então, eu tenho 3 situações possíveis. A primeira é se o meu AMN, ou seja,
o meu númerozinho ali que está junto com a letra, esse carinha, se ele for diferente de 0. Se ele for diferente de 0, é porque eu tenho um sistema possível e determinado. O que significa? Eu consigo resolver o meu sistema e eu só vou ter uma solução. Simples assim. Próxima possibilidade, ó, é se esse meu número que está junto com a letra for igual a 0, ou seja, 0x igual a 0. O meu último igual lá, né, que é o meu BM, ser igual a 0 também. Então, quando eu tenho o meu número que está com a letra igual a 0 e o meu termo independente também igual a 0, eu tenho um sistema possível e indeterminado. O que isso significa? Que eu posso resolver o meu sistema, porém eu tenho várias soluções. Ok? Então, ó, o primeiro eu posso resolver e eu só tenho uma solução. O meu segundo eu posso resolver e tenho várias soluções. E a minha terceira possibilidade é quando o meu número que está com a letra é igual a 0, porém meu termo independente não é 0. Como é que eu posso ter um número multiplicado por 0 e ser igual a 1? Não dá, né? É por isso que esse aqui é o meu sistema impossível, ou seja, eu não tenho como resolver esse sistema. Tudo bem? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Aqui o meu exemplo de sistema possível e determinado, ó. O número, meu coeficiente aqui, ó, é -1, então -1 é diferente de 0. E aqui, né, claro, o meu Bn é 7, tá? Já que o meu AMN já deu diferente de 0, então eu já sei que o meu sistema ele é possível e determinado, ou seja, eu só tenho uma solução. Ó, meu Z deu -7, ó, resolvendo meu sistema, ó, meu Y deu 8/5 e o meu X deu -41, né, sobre 5. Então, eu consigo resolver meu sistema e eu só tenho uma solução, certo? Sistema possível e determinado. Próximo, olha aí, quando eu tenho, ó, não tenho a minha terceira equação, que significa 0C é igual a 0, tá? Então, quando eu tenho aqui 0 e aqui 0, sistema possível e indeterminado, ó. Observe, ó, 0C igual a 0, significa que eu tenho mais de uma solução, tá? Então, olha como vai ficar minha solução. Cheia de letras. Por que cheia de letras? Porque eu não tenho apenas uma solução. Eu posso ter várias soluções para esse meu sistema. E meu terceiro exemplo, quando meu coeficiente é 0, porém meu termo independente não é 0. Tá? Quando isso acontece, certo? É quando eu tenho um sistema impossível. Não tem como 0 vezes W ser igual a 6. Todo número multiplicado por 0 vai ser igual a 0. Tá? Então, quando isso aqui acontece, meu sistema ele é impossível. Tá? Então, eu não tenho solução para esse meu sistema. Ok, falamos tanto de escalonamento. E como é que a gente pode fazer um escalonamento? Sempre é possível escalonar um sistema linear, transformando o sistema inicial em um sistema escalonado equivalente, ou seja, possui a mesma validade, tá? Possui o mesmo valor, ok? Ou seja, que possui o mesmo conjunto solução. Para isso, podem ser realizadas algumas operações que indicaremos a seguir. Então, agora a gente vai aprender o que a gente pode fazer para escalonar um sistema, estabelecendo a relação com a matriz completa do sistema, que utilizaremos no processo de escalonamento. Então, vamos aí aprender o que a gente pode fazer, né, no escalonamento. Primeiro, podemos trocar de lugar duas ou mais equações de um sistema linear. Por exemplo, ó, temos aqui primeira equação, segunda equação. Eu posso muito bem trocá-las de posição e isso não vai interferir na solução do meu sistema. Então, se eu quiser, eu posso passar a minha segunda equação
sendo a primeira e a minha primeira equação sendo a segunda. Isso não vai interferir no meu conjunto de solução. Então, eu posso efetuar exatamente essa troca. Na matriz completa do sistema, podemos trocar de lugar a primeira com a segunda linha, como indicamos a seguir. Ó, isso aqui são os coeficientes exatamente da equação que a gente estava usando agora há pouco. Tá? Então, aqui era a minha primeira equação, eu posso passar ela para ser a segunda. E aqui a minha segunda equação pode muito bem virar a primeira. Professor, e a terceira linha? Por que está 0, 0, 0? Porque, como a gente viu agora há pouco, o meu sistema possui 3 incógnitas, x, y e z. Tá? Então, logo, eu tenho 3 equações. A minha última eu não estou mexendo, mas se eu sei que tem 3 equações, a minha última significa que tem todos os coeficientes iguais a 0. Seguindo, a fim de alinhar as incógnitas correspondentes, podemos trocar de lugar suas posições na mesma equação. Aí o nosso exemplo. Como assim, professor? Observe que a minha primeira equação, minha primeira incógnita é x, mas em cima não é x, certo? Então o que é que eu posso fazer? Não, vamos seguir aqui um padrão. Se a minha primeira incógnita é x, eu vou passar aqui, ó, também na minha primeira equação, minha primeira incógnita para ser x. Minha segunda incógnita, aqui ainda de baixo, é y, ó. Então eu vou pegar o meu y e vai virar a minha segunda incógnita. Minha terceira incógnita é z, então o meu z aqui na de cima também será a minha terceira incógnita. Então eu preciso organizar, ó, as incógnitas exatamente na mesma ordem. Se a primeira é x, na minha outra equação também tem que ser x. Tá? Se a segunda é y, também na segunda equação também tem que ser y. Se a minha terceira incógnita na primeira equação é z, na segunda equação também tem que ser z. Ok? Então a gente pode trocar aí de lugar tranquilamente as incógnitas, que não vai comprometer a solução do nosso sistema. Ok? E aí na matriz completa, certo? A troca, o seu coeficiente também vai trocar. Ok? A ordem que vai ficar aqui é exatamente essa ordem que a gente vai ter que colocar aqui na nossa matriz. Entendido? Próximo, podemos multiplicar ambos os membros de uma equação por qualquer número real, não nulo, ou seja, não pode ser zero. Tá bom? Então, não podemos utilizar o zero. Observe que isso só é possível porque não alteramos o conjunto de solução da equação. É exatamente o que eu venho falando aqui desde o início. A gente tem que continuar utilizando, né, equações equivalentes, ou seja, meu conjunto de solução vai continuar sendo o mesmo. E aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar a minha segunda equação e multiplicar ela toda por menos 2. Isso vai alterar o meu conjunto de solução? Não. Então, eu pego menos 2 e multiplico por x, pego menos 2 e multiplico por 2y, pego menos 2 e multiplico por z, e pego menos 2 e multiplico por 2. Isso eu posso fazer tranquilamente, que não vai alterar o conjunto solução da minha equação. Tudo bem? Seguindo, na matriz completa do sistema, isso equivale a multiplicar por menos 2 elementos da linha. Exatamente os meus coeficientes, tá? Ele vai estar do mesmo jeito. Como eu fiz a multiplicação, então os coeficientes aqui, ó, é que a gente vai colocar na nossa matriz. Então, a nossa matriz agora terá esses novos coeficientes, tá? Nossos novos elementos. Depois de multiplicar uma equação por um número real não nulo, podemos adicionar membro a membro os resultados a outra equação do sistema. Então, vamos lá. Para que eu vou fazer essa multiplicação? Para que exatamente quando eu for efetuar a soma, ó, eu vou ter, ó, elementos simétricos. Então, 2x menos 2x é 0x. Então, eu consigo, ó, aqui deixar já igual a 0. E isso vai fazer com que eu consiga, né, no escalonamento, ó, deixar aquele triângulozinho lá, ó, porque agora aqui é 0x. Meu coeficiente aqui da minha incógnita x agora é 0. Tudo bem?
E aí, para isso é que eu vou fazer, né? Para conseguir deixar exatamente esse sistema escalonado. Tá? Então, quando uma incógnita não está explícita, quer dizer que seu coeficiente é zero. Tá? É exatamente isso aqui, ó. E podemos completar o sistema, né? Aí o nosso exemplo, ó, se nós temos uma equação 2x menos y, melhor, 2x menos z igual a 5. O que significa isso? Cadê a minha incógnita y? Então aqui eu tenho, ó, é 2x, minha incógnita y tem que aparecer. Então, mais 2y menos z. Isso vai ser igual a 5. E aí eu vou utilizar exatamente, ó, esses coeficientes. Tá? Ó, tem que aparecer aqui. E exatamente, né, na minha matriz, ó, ele vai estar aparecendo aqui, ó. Olha ali o 0y. O 0y vai estar ali. Entendido? Tá? Então, o objetivo do meu escalonamento é exatamente conseguir isso aqui, ó. Se eu conseguir isso aqui, o que é que significa? Aqui eu tenho, ó, 0, 0. Olha, se eu conseguir chegar em 0, 0 aí, então significa o quê? Que esse meu sistema, ele é um sistema possível e indeterminado, tá? Por quê? Porque ele vai ter, né, mais de uma solução. Tudo bem? Então, pessoal, eu sei que o conteúdo é muito extenso, tá? É muita coisa, mas com calma você vai conseguindo resolver ali tranquilamente. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de sistemas lineares. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até mais!